O ano é 1210, e um jovem de apenas 15 anos, batizado com o nome de Fernando Martins de Bulhões e Taveira de Azevedo, toma uma decisão que desagradaria seus ricos pais, na cidade de Lisboa, em Portugal. Mesmo tão jovem, Fernando, aquele que seria conhecido como Antônio e posteriormente chamado de Santo, decide entrar para o convento da cidade e dedicar a sua vida à obra de Deus através dos ensinamentos de Cristo. Tanto faz se você chama Antônio com o nome de Pádua ou de Lisboa, estamos falando da mesma pessoa, e neste vídeo te apresento um pouco mais sobre a sua vida e as 4 principais histórias ligadas a ele. Afinal de contas, de onde vem a história dele ser santo casamenteiro? De onde vem a história do pão dedicado a ele trazer fartura? Qual é a sua história envolvendo a submissão de uma mula? E, principalmente, de onde vem a simbologia dele carregando uma criança no colo? E quem seria esta criança? Neste vídeo te trago estas respostas e muito mais. Começando pela sua vida. Nascido no dia 15 de agosto de 1195, o que para muitos já é ou seria um presságio de sua vida dedicada a Deus, uma vez que o dia 15 de agosto é o dia que a Igreja Católica comemora a Assunção aos céus de Maria, a mãe de Jesus, e, embora esta data de nascimento, em especial, seja questionada até mesmo pelos estudiosos católicos, esta é a data do nascimento referida a ele. Enfim, proveniente de uma família rica de Lisboa, com o nome de batismo de Fernando, o jovem teve acesso à boa educação e, aos 15 anos, optou pelos estudos no monastério de São Vicente de Fora, mantido pelos cônegos regrantes de Santo Agostinho, mesmo contra a vontade de sua família, que, como já disse, era rica, muito rica. Observação: sua entrada para o convento está nos registros históricos da instituição devidamente preservados pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, até os dias atuais, com os seguintes dizeres: em 1210, professou em São Vicente aquele que viria a ser Santo Antônio de Lisboa, afirma o verbete. Continuando, sua vida com os frades agostinianos foi o que conferiu notável educação ao jovem religioso, quando pôde ter acesso a livros e ensino, não só de teologia e doutrina católica, mas também de história, astronomia, medicina, matemática, retórica e ciências jurídicas. Ainda como frade agostiniano, já demonstrava grande eloquência ao pregar a palavra de Deus e, a cada dia, junto à ordem, adquiria mais conhecimento. Mas, devido às inúmeras limitações do convento, Fernando pediu para ser transferido para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, à época capital portuguesa, o que teria acontecido entre os anos de 1211 e 1212. No mosteiro de Santa Cruz, Fernando estudou e lecionou até 1220, quando ficou particularmente impressionado e atraído com a vida baseada em simplicidade e humildade dos seguidores de Francisco de Assis, que ainda estava vivo. Sim, São Francisco de Assis, e sim, mudou de ordem religiosa e passou a ser franciscano. Esta transformação de agostiniano em franciscano ocorreu em algum momento entre junho e agosto de 1220. E, em um sinal de que deixava a vida pregressa para trás, Fernando passou a se chamar Antônio. E esta não foi só uma simples mudança de nome, pois teve um motivo muito especial: a gratidão. Entenda, o eremitério franciscano em Coimbra, onde o agora Antônio passou a lecionar, local hoje ocupado pela igreja de Santo Antônio dos Olivais, era chamado de Santo Antão, que, em sua forma latina, se pronuncia Antônios. Santo Antão do Deserto, conhecido como Pai dos Monges, foi um religioso considerado pela Igreja como um precursor da vida monástica. Assim, ao se intitular Antônio,
Fernando homenageava também, de certa forma, os agostinianos, que deixava para trás, já que Santo Agostinho seguia as mesmas regras monásticas que Santo Antão. Sendo assim, ao escolher chamar-se Antônio, homenageou a ordem que pertenceu e um novo convento que lhe abriu as portas para seguir numa nova vida, seguindo aos conceitos de Francisco de Assis. Viagem que mudou a sua vida. Digo viagem que mudou sua vida, pois é graças a esta viagem que Fernando, que se tornou Antônio, e agora não era mais agostiniano, mas franciscano, conhece o homem que deu nome à sua nova ordem. E, não mais somente como de Lisboa passaria a ser chamado, mas de Pádua também. Certa vez, em viagem de evangelização ao Marrocos, Antônio ficou muito doente e teve de regressar a Portugal. Mas, no caminho, após forte tempestade, o barco que o agora frade Antônio estava mudou de curso e, após dias de viagem, teria chegado a Sicília, na Itália. Pois é, foi quando teve a oportunidade de conhecer Francisco de Assis, que ficou encantado com o conhecimento e a eloquência ao falar dos ensinamentos de Cristo e logo o teria nomeado para professor de teologia dos frades franciscanos da localidade. Foram várias as passagens da vida de Antônio em sua nova vida na Itália, quando teve fundamental importância no enfrentamento com o poder de sua forte retórica a grupos heréticos que desde esta época já buscavam desestabilizar a fé em Cristo. E para isso, ele viajou e muito para a Europa Central, sempre evangelizando e catequizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre defendendo os valores da Eucaristia, como veremos a seguir no caso da mula. Seguindo, tempos depois, após uma vida inteira dedicada à fé, em 13 de junho de 1231, na cidade de Pádua, na Itália, morreu o então frade franciscano Antônio, que viria a ser canonizado apenas 11 meses após sua morte, após uma onda de milagres atribuídos à intercessão deste santo. Ao todo, 53 para sermos exatos. Entre estes 53 milagres, temos casos de curas, pedidos de socorro de barcos sem rumo em alto mar, problemas de saúde como paralisia e surdez, mas nada consta entre os relatos de seu processo de canonização a qualquer menção de Santo Antônio e milagres envolvendo matrimônios, embora em vida tenhamos relatos do frade Antônio ajudar a moças pobres a pagarem os seus dotes num momento de tamanha fragilização da condição feminina. E o que também não quer dizer que os relatos posteriores à sua canonização não sejam verdade, ok? Entenda melhor agora esta e mais outras 4 histórias da tradição católica atribuídas a Santo Antônio. Santo Casamenteiro. Reza a lenda que certa vez, na cidade de Nápoles, havia uma moça cuja família não podia pagar seu dote para que ela pudesse se casar. Desesperada, a jovem, ajoelhada aos pés de uma imagem de Santo Antônio, pediu com fé a ajuda do santo que, milagrosamente, lhe entregou um bilhete e disse para procurar um determinado comerciante da cidade. O bilhete dizia que o comerciante desse à moça moedas de prata equivalentes ao peso do papel. Obviamente, o homem não se importou, achando que o peso daquele bilhete era insignificante. Talvez não desse nem para ser trocado por uma moeda. Mas, para sua surpresa, foram necessários 400 escudos de prata para que a balança atingisse o equilíbrio. Nesse momento, o comerciante se lembrou que outrora havia prometido a mesma importância em prata ao santo e nunca havia cumprido a promessa. Entendendo que o santo estava fazendo a cobrança daquele modo, o comerciante entregou as moedas de prata à moça e a jovem pôde, assim, casar-se de acordo com o costume da época e, a partir desta e outras histórias parecidas, envolvendo soluções miraculosas
para resolver problemas envolvendo casamentos, Santo Antônio recebeu o título de Santo Casamenteiro. O pão de Santo Antônio. A história do pão de Santo Antônio tem sua origem no curioso fato que se conta a seu respeito quando a tradição popular diz que o frade Antônio se comovia tanto com a pobreza que, certa vez, deu aos pobres todo o pão do convento franciscano onde vivia. O frade padeiro do convento ficou assustado quando, na hora da refeição, percebeu que os demais frades não teriam o que comer, pois não havia mais pães na despensa. Desolado, foi ao encontro de Antônio e contou o ocorrido, pois, àquela altura, pensava que algum ladrão pudesse ter roubado os pães. Sabendo bem o que havia feito, Antônio, humildemente, pediu ao desolado padeiro que procurasse melhor no lugar onde tinha deixado os pães e, para sua surpresa e alegria, encontrou os cestos transbordando de pães, e em quantidade tal que deu até para alimentar todos os frades e sobrou o suficiente para redistribuir a todos os pobres do convento. Santo Antônio e o Menino. Certa vez, o frade Antônio entrou numa cidade para pregar a palavra de Deus, quando um senhor rico do local o acolheu, oferecendo um quarto bem reservado do restante da propriedade, com a finalidade do frade ter mais privacidade para seus estudos e orações. Em certo momento da noite, estava o frade recolhido e a sós no quarto, quando este rico senhor, andando pela casa tratando dos seus afazeres, passou em frente aos aposentos, onde Antônio estava. E estando ali, tomado pela curiosidade, resolveu olhar pela fresta da porta de acesso a este quarto. O que viu o deixou espantado, pois dentro do quarto havia um belo, alegre e feliz menino, recostado nos braços de Antônio, e este estava a admirar a presença da criança. Seria um anjo? Certamente pensou. O abastado senhor ficou ali, em silêncio, e admirado com a cena, e viu-se intrigado, pois em sua casa não havia crianças e nem teria como explicar como o menino havia entrado à sua residência. Enquanto isso, viu quando a criança apontou para a porta justamente em direção à fresta, revelando a Antônio que seu hospedeiro o estava espiando, tendo o senhor, envergonhado, se afastado do local. Após terminar a sua longa oração, Antônio chamou seu gentil hospedeiro e a ele revelou que o menino em questão era o menino Jesus e, humildemente, lhe pediu que, enquanto ele estivesse vivo, não revelasse a visão que teve. Esta história somente foi dita pelo senhor rico após a morte do então frade Antônio, que contou sobre o milagre que os seus olhos indiscretos haviam presenciado. Santo Antônio e a Mula. Como já dissemos no início deste vídeo, no tempo em que o frade Antônio pregou a palavra de Deus, a igreja era fortemente contestada por movimentos heréticos, que não aceitavam a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. Certa vez, por volta do ano de 1227, numa destas pregações em praça pública, o frade foi desafiado por um senhor chamado Bonovilo, o qual pedia provas sobre a presença real do corpo de Cristo na comunhão, dizendo: "Irmão, digo-vos, diante de todos, acreditarei na Eucaristia se a minha mula, que deixarei sem comer durante 3 dias, escolher a hóstia em vez do feno que lhe darei." O frade aceitou o desafio e, para isso, foi marcado o encontro para 3 dias após a proposta, na Praça Grande, na cidade de Rímini, atual Praça dos Três Mártires. Chegada a data do desafio do insultoso Bonovilo ao frade Antônio, uma multidão de curiosos se acotovelou na praça para ver a cena, e o que foi visto foi o seguinte: Bonovilo chegou ao local com sua mula e um cesto de feno. Logo após chegou Antônio, após celebrar uma missa, e desta trouxe, em procissão até a praça, a hóstia consagrada dentro do ostensório. Ao chegar diante da mula e de seu dono, disse: "Em virtude e em nome do Criador, que eu, por mais indigno que seja, tenho realmente nas mãos, te digo, ó animal, eu te ordeno que te aproximes rapidamente com humildade e o adores com a devida veneração." O animal, apesar de faminto, devido aos evidentes maus tratos do seu dono, deixou de lado o feno e aproximou-se para adorar a hóstia consagrada, de tal modo que inclinou os joelhos e a cabeça,
o que foi motivo de espanto e entusiasmo entre os fiéis que viram a cena. Vendo aquele milagre diante de seus olhos, Bonovilo se lançou aos pés de Antônio, renunciou aos seus pecados publicamente, tornando-se daquele dia em diante um dos mais fervorosos cooperadores do frade na cidade de Rímini. Em memória desse episódio, foi construída na Praça dos Três Mártires, como na imagem a seguir, uma igrejinha dedicada a Santo Antônio com uma capela que a precede, obra de Bramante em 1518. A capela, no entanto, foi arrasada durante a Segunda Guerra Mundial. Esta foi um pouco da história de Santo Antônio, um homem que viveu pela fé nos primórdios da consolidação do cristianismo europeu e que dedicou a sua vida exclusivamente à palavra de Deus. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que nos ajude a continuar produzindo conteúdos como este para você. Como? Curtindo, compartilhando, comentando, seguindo o nosso canal e ativando o sininho das notificações, mas principalmente assistindo aos nossos outros vídeos do canal até o final. Muito obrigado por assistir até aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo!